Olá, amigas do canal, bem-vinda a mais um vídeo daqui do canal. Eu sou Line Fogliani, para quem não me conhece, e eu mudei. Resolvi mudar o nome do canal, mas tem um propósito, porque na verdade eu acredito que o que eu trago aqui para vocês são as minhas experiências, mudanças que eu faço na minha vida, coisas que eu tenho aprendido com Deus, coisas que eu tenho aprendido com a vida, as minhas experiências e dicas também, coisas da casa, organização, coisas que eu acho que esteja relevante eu estar contribuindo, compartilhando aqui com vocês. Meu lar é o meu mundo. O meu lar é a forma como eu estou contribuindo para um mundo melhor, porque eu estou aqui numa escola, né, aprendendo e ensinando os meus filhos do que eu aprendo através da palavra de Deus, das minhas experiências. Eu tenho compartilhado aqui com os meus filhos e o canal é um meio de eu compartilhar com vocês e com o mundo. E eu convido vocês também a pensarem sobre como você está contribuindo dentro para o mundo. Você dentro da sua casa, você pode contribuir sim para um mundo melhor, porque na verdade a nossa missão, nosso propósito aqui na Terra como cristão é ser luz nas trevas. Nós somos o sal da terra. Então, nós temos que fazer a diferença onde nós formos. E nós, mães, temos a missão de começar dentro da nossa casa. O nosso papel de mãe vai além de limpar a fralda, limpar nariz com ranho, vai muito além disso. Hoje eu estava fazendo meu devocional, vou tomar meu cafezinho. Falar em café, mulher, você pegou seu café? Já tomou café da manhã hoje? Eu falo isso porque muitas vezes a gente acorda, já vai na correria, já vai pegando coisa para fazer, serviço. Principalmente se você não tiver uma rotina certa do que você vai fazer quando você acordar. Às vezes a gente não toma nem um café. Mas sim, tire esse momento. Pegue o seu café, pegue a sua Bíblia. Primeira coisa eu indico para vocês. Acorde, faça o seu café, pegue a sua Bíblia, leia a palavra do dia, peça para o Espírito Santo te conduzir qual é o versículo do dia para você meditar. E nesse versículo você medita de dia e de noite, como diz na palavra. Medita durante o dia nessa palavra que o Espírito Santo te levou a meditar. Como eu estava falando, que a nossa rotina de mãe vai além da limpeza da casa, de cuidar dos filhos, de correr, levar para a escola, de ajudar na tarefa da casa, tarefa da escola. Vai muito além. Nós estamos preparando nossos filhos para serem luz no mundo. Porque uma hora nosso trabalho vai se findar aqui, a gente vai partir. E nós vamos deixar nossas sementes, que são nossos filhos, ensinados, discipulados, né, na palavra de Deus. E a importância do seu trabalho como mãe não é só ser dona de casa, limpar, passar, cozinhar e cuidar dos filhos, no básico não. Nós temos um papel fundamental. Você já reparou assim nas casas em que as mães não, estão muito ausentes, estão mais ausentes do que presente? A criança, ela é diferente. Uma criança que é criada pelos a mãe e uma criança que fica na casa dos avós, por exemplo. Eu tô falando isso porque eu tive isso na minha família. Meu primo, ele foi criado praticamente pelo meu avô, pelas minhas tias, na casa do meu avô. E minha tia, ela não parecia ser tão participativa das coisas dele. Então, ele ia lá em casa, ele via que minha mãe brincava com a gente, minha mãe participava. E minha mãe estava fazendo exatamente isso. Ela estava plantando sementinhas da palavra de Deus no nosso dia a dia. O exemplo do nosso dia a dia estava sendo ali plantado todos os dias nos nossos corações. E por ela estar presente, né? Nós enfrentamos muitas dificuldades. Eu não tive uma infância fácil porque eu não tinha um relacionamento bom com meu pai. Mas a palavra de Deus que minha mãe todos os dias plantava no nosso coração, e não era sentar todo mundo ali e começar a pregar por horas sabe, ou fazer a gente assistir pregações, mas não. Era de uma forma sutil, era numa historinha do Pedrinho, lembro do Pedrinho e tal.
era em versículos bíblicos, no louvor do dia a dia, e ensinamentos através de algo que nós fazíamos que não era agradável a Deus. Ela sempre falava algo para fazer com que a gente refletisse sobre aquela atitude. E ela sempre falava, isso Deus não se agrada, isso entristece o coração de Deus. E isso foi plantado no meu coração. Embora eu ter feito o meu caminho, né, ter saído várias vezes da presença, eu acredito que essas sementinhas que foram plantadas na minha infância por minha mãe estar sempre presente, isso que fez eu voltar, e meus irmãos também. Estar em casa e ter isso como propósito. Eu estou em casa, eu tenho uma maternidade intencional. Eu sou uma mãe que estou no meu lar para administrar o meu lar. Eu estou criando meus filhos como se eles fossem um jardim. E eu estou plantando sementes da palavra de Deus na vida deles. E um dia eles vão crescer, eles vão dar frutos, eles vão florescer. E os frutos serão multiplicados, né, através da vida deles, porque eles vão semear na vida de outras pessoas. Então eu penso que a maternidade intencional é essa. Você está criando filhos e tá criando os filhos dentro da palavra de Deus, criando eles para que eles tornem o mundo um lugar melhor. E não é apenas edificar a vida dos nossos filhos dentro da palavra, mas eu consigo pensar assim que tudo que eu ensino, tudo que eles aprendem está dentro da palavra. Deus quer que nós incentivamos nossos filhos a serem prósperos, então nós temos que incentivar nossos filhos a estudarem, a pensar em construir coisas, em empreenderem, porque dentro da palavra Deus está dizendo que ele quer que nós prosperamos. E até em Deuteronômio, que eu estava lendo, que é 6, no versículo 5 em diante, ele falou para a gente guardar, né, os mandamentos, a lei deles, para nós termos uma vida longa e para as coisas darem certo para a gente. E a gente deve ensinar nossos filhos a guardarem também. Ele diz para nós persistentemente ensinar os mandamentos, a palavra de Deus para nossos filhos. E enquanto nós estivermos sentados em casa, no caminho, ao se deitar, ao se levantar, quer dizer, nosso papel de estar em casa como mães auxiliares é ensinar a palavra de Deus todo o tempo, com o nosso exemplo e no nosso cotidiano, no dia a dia, né? E tudo para a glória e honra do Senhor. Então, eu estava meditando sobre isso, porque... E foi uma coisa assim, eu tava lendo o devocional, o Espírito Santo me convidou a ler, né, esse versículo, essa passagem aqui, que fica Deuteronômio 6 também, que foi onde eu comecei a ler aqui. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva nas patentes das portas da sua casa e em seus portões. Ele quis deixar bem claro que nós temos que vivenciar, nós temos que viver ensinando a palavra o tempo todo. Então, esse período que nós temos a oportunidade de termos nossos filhos debaixo do nosso teto, é o momento de nós discipularmos o coração deles, de nós ensinarmos as escrituras, de nós persistentemente ensinar para eles guardar, porque quando eles crescerem, estiverem adultos, eles vão tomar o rumo deles, eles vão seguir o caminho deles, mas você já vai ter plantado a semente no coração deles, e essa semente, uma vez que plantada, ela uma hora vai florescer, ela vai crescer. E nós não devemos desistir de sempre estar orando pelos nossos filhos. Até você, mãe, que de repente o seu filho, quando você estava criando ele na infância, você não teve tempo de estar ensinando os caminhos, ou você não estava nos caminhos e agora seu filho já é adulto, está fora do caminho. Não desista, por mais que você não teve essa oportunidade quando seu filho era pequeno de você estar evangelizando ele dentro da sua casa,
Não desista de orar por ele, continue orando, ore pela salvação dos seus filhos. E vocês, mães que têm filhos pequenos, aproveitem esse momento que vocês estão perto deles, que eles estão ainda pequenos, para iniciar a plantar a sementinha da palavra no coração deles, desde pequenos. Comece a fazer a oração antes de dormir, ensine seu filho a orar antes de dormir, agradecendo o Papai do Céu pelo dia. Eu faço essa oração todos os dias com o Miguel. Ensina seu filho a agradecer quando for comer, a orar antes de sair de casa. É uma forma de você já começar, né, a mostrar a importância da oração na nossa vida. E outra coisa, já comece desde já a orar pela vida dos seus filhos, pelo futuro dos seus filhos. Mas a semente da palavra deve ser plantada todos os dias no nosso cotidiano, na vida dos nossos filhos. E eu convido você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal. E se essa palavra edificou a tua vida, eu peço para você, por favor, deixe o like e compartilhe com uma amiga que é mãe. Que você sabe que se edificou você, vai edificar ela também. Eu agradeço vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Convido vocês para assistirem os próximos vídeos. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.